eu decidi colocar um conteúdo extra, além do livro do Tannibal. Por que ler só 900 páginas se nós podemos ler 1.300 páginas? Olha que legal. Esse conteúdo, esse material extra, ele é um best-seller no assunto protocolo Ethernet e local area network, tá? Por que isso? Por que eu decidi focar assim um tempo nisso? Porque a Ethernet ela é utilizada basicamente nas LANs, e as LANs basicamente rodam Ethernet. Eu não vou dizer que 100% das LANs rodam Ethernet, ok? Mas de grandes empresas a lares, aos lares aí das pessoas, tem esse tal de Ethernet, tá? Também é lógico, vou trabalhar depois um outro conteúdo extra só sobre wireless, tá? Um outro assunto. Então eu adicionei um novo livro, tá? O livro está aqui na definição. Você pode obter esse livro lá no LibGen, caso você não tenha recurso suficiente para comprar esse livro. É um livro salgado, tá? E você também, caso queira comprar o livro impresso em papel, é até melhor para ler, porque ler na frente do computador com o WhatsApp piscando, o Telegram piscando, tudo piscando aqui, você não vai ter aquela paz no coração, tá? Lembrando que tecnologia você tem que ter paz no coração, você tem que chegar à paz interior lá do Urso Panda, o Kung Fu Panda, para poder entender tudo isso e conseguir avançar, tá? Se você não conseguir essa paz interior, filho, vou lhe dizer que você tem 95% de chance de não conseguir aprender esse negócio, tá? Outra coisa também que eu costumo dizer que esses livros muito teóricos, você tem que usar ele em doses homeopáticas, tá? Nem sei se é assim que se fala. Que é o seguinte, não adianta você, hoje, eu vou ler 3 capítulos do livro. Você não vai entender nenhuma. Quase que eu falei um palavrão, viu? Vocês me fazem falar palavrão. Quase que eu falei, porra nenhuma. Vocês não vão entender nada. Essa é a verdade, certo? O que acontece? Você tem que ler, tipo assim, umas 10 páginas, aí vai, toma um ar, toma um café. Não vai pra frente do videogame, não. Não usa seu cérebro, não. Vai ficar lá na área, ver cachorro brincando, aí volta, tem mais umas paginazinhas, entendeu? Pronto. Sem compromisso de ler 2, 3 capítulos hoje, porque senão eu tô ferrado para a prova de amanhã, né? Aí você não vai conseguir. Bom, se desse corte de som, é que eu tossi. Eu tenho uma mesa de som. Vamos lá. Então vamos falar um pouco sobre o contexto histórico. Cara, não tem como você entender a evolução da tecnologia e aonde nós chegamos hoje se você não olhar o passado, tá? Então nós temos um contexto histórico aqui, tá? Bom, a primeira coisa não tá aqui, tá? Vamos voltar um pouquinho em Lavoisier. Seguinte, acreditava-se antes da lei da conservação da massa de Lavoisier lá atrás que existia um negócio chamado éter. E, por exemplo, você pegava um galho de madeira e você queimava o galho de madeira, a cinza não era correspondente a toda aquela madeira que queimou. Então eles achavam que aquela fuligem, aquele algo foi para o éter. Parte da madeira foi para o éter, tá? Que era um lugar inexplicável, o éter. E a cinza foi o que sobrou, que não foi para o éter. Tá? Isso é antes da lei da conservação da massa, de Lavoisier. Tá? E aí, sobre ombros de gigante, inclusive essa frase é relacionada a Lavoisier, porque ele ia ser morto, porque ele bolou a lei da conservação da massa, para ele não falar mal do outro, anterior às outras teorias. Ele falou, olha, sobre ombros de gigante, eu fui mais longe, eu enxergo mais longe. É assim, essa é a ideia, tá? Então, ele não menospreza o anterior. Ele não quer morrer, porra. Ele não quer ser queimado vivo na fogueira.
Por que eu estou falando isso? Em 1880 e lá vai bolinha, por ali, 1880 lá vai bolinha. 880, 800. Um cara vai bater o martelo e falar que o éter não existe, um pesquisador. Só que o cara que vai dar o nome de Ethernet, tá? Ele gosta dessa brincadeira e naturalmente ele vai utilizar esse éter, tá? Tranquilo? Legal, né? Contexto histórico. A Ethernet, né, é de longe a tecnologia mais utilizada em LANs, tá? Atualmente. E isso, na verdade, vem anterior à criação em 1973. Na verdade, em 1972, a Dix Xerox, né, no qual o Bob trabalhava, ela já tinha anunciado esse meio de comunicação. Por quê? A Dix Xerox, nós temos que entender também o que aconteceu. A Dix Xerox, nós temos que entender o que a Xerox é. O que era a Xerox? Antigamente, você tinha um documento de posse de uma propriedade, tá? Então, você queria tirar uma cópia. Você tinha que fazer uma cópia úmida e destruir o original. Mas a Xerox garantiria para você, a empresa Xerox, garantiria que aquela cópia, no caso, aquelas cópias no plural, cópias, foram feitas a partir de um original. Algo bem parecido com o que nós temos hoje chamado cartório. Ok? Só que muitos documentos não precisavam de ter todo esse rigor para tirar uma cópia. Então recomendava-se artistas. O artista fazia na mão, tá? Porque era muito caro. Então a Xerox vai comprar de um químico que ele tem sérios problemas com coisas viciantes, tá? Perdido, um químico perdido. Né? A química perdida é o químico, tá? Que bolou a cópia seco, tá? E aí ela viu o seguinte, se a gente não pegar e evoluir e projetar o futuro, uma outra empresa vai achar um cara doido como esse, que a gente acabou de comprar essa tecnologia e essa patente da cópia seco, e vai ser maior que a Xerox. Peraí, então a Xerox pega um puta dinheiro e cria um laboratório chamado Dix da Xerox. No Dix da Xerox, que é aí vai vir essa ideia de Vale do Silício, das empresas de tecnologia, né, com centros de inovação e tal. O que acontece? Gastar uma grana fodida projetando o que vai ser o futuro. Então aí vai vir o quê? Os primeiros computadores realmente, tá? Mais próximo do que nós temos hoje nas nossas casas, né? Era algo do tamanho de vamos colocar aqui, eu tenho um painel solar aqui. Não, um terminal de banco. Só que com a tela invertida, em modo LEDer, tá? E interconectado com uma rede, que foi projetada também na Dix Xerox pelo Bob, que conhecia um projeto chamado Aloha, que nós já falamos em vídeos anteriores. Então isso vai ser em 1973. O Aloha, ele ficou assim muito, tipo assim, o Aloha ele chegou no seu pico em 1971. Veja, 1971, o Aloha está bem difundido no mundo, tá? É o projeto dos projetos de telecomunicação. Em 1972, a Dix começa a fazer um projeto baseado no Aloha, tanto que o nome é Aloha também, tá? Só que Aloha da Xerox, da Dix Xerox. E em 1973, então, é publicado um memorando descrevendo esse sistema chamado Ethernet, tá? Talvez as datas não batem direitinho, porque às vezes um livro fala uma data, outro livro fala outra data. Por isso que eu coloquei entre 1972 e 1973, tá?
Um livro fala uma data, outro livro fala outra data, então se situe aí, tá? Mas se você olhar em 1973, em maio, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, mês 5, tive que contar nos dedos para ter certeza. É um começo de ano, né? Ainda não chegou, não terminou a primeira parte do ano. Se você olhar, e ele já tinha um projeto pronto. E um projeto desse não é algo que se faça em 5 meses, né? Então dá para ter a noção ali que realmente o projeto está ali entre 72 e 73. Beleza? Bom, também nós temos as invenções de um sistema operacional gráfico. Tá, aqui errado, aqui tá escrito errado. Também as primeiras impressoras a laser, cara. Cara, impressoras a laser. Para computadores pessoais, coisa que a IBM só vai falar em 1980. Olha só. Os caras, início da década de 70, galera. A IBM só vai falar disso na década de 80. A Xerox, se ela não tivesse cometido um erro administrativo, o que destruiu a Xerox foi um erro administrativo. Tá? Já vou explicar. Ela seria hoje o maior conglomerado de empresas do mundo, cara, na área da tecnologia. Esses caras mais ricos do mundo aí, ó, seriam fichinha perto da Xerox, cara. No meu ponto de vista, não existiria Bill Gates, como ele seria provavelmente uma empresinha em algum lugar. Pô, cara, com certeza ali, ó, não sei nem se o Unix seria, hein, cara. Teria que dar uma olhada na linha do tempo, como é que ficaria o Unix na jogada. Já tinha o Multics de 65, né? Talvez o Unix estaria na batalha, tá? Provavelmente não teria o Linux, o Minix, tá? Outra coisa também que a IBM com certeza não seria essa potência, porque a IBM já tinha servidores e mainframes, né? Mas em 1980 a IBM começa a falar de computadores pessoais, só que ela não quer falar sobre computadores pessoais. Tipo assim, a IBM cria o computador pessoal querendo acreditar no mainframe ainda. Porque ela não quer acreditar que esteve errado nos últimos 20 anos. Ok? E cria, tipo assim, questões políticas internas da empresa, tá? Várias empresas se ferraram com essas políticas internas, briguinha, mentalidade podre, tá? Tem a cabeça aberta, hein, galera? Então, ó, criaram a internet, primeira LAN de alta velocidade. Cara, primeiro foi com 2.9 megabits por segundo, se não falha minha memória, tá? Depois eles conseguiram alcançar 10 megabits. Mas acho que foi a primeira versão deles, foi 2.9. Porque tinha muita colisão. O problema era a colisão, cara. 2.9 é o que chegava. Quando eles resolveram problemas de colisão, ou seja, resolveram não por completo, atenuaram, né? De uma forma que a colisão é desprezível, mas está acontecendo. Cara, partiram para 10 megabits por segundo. Tá? Tem esse detalhe aí. Pô, cara, a história ela mostra muita coisa legal, tá? O protocolo Ethernet, ele foi projetado ali então entre 72 e 73 e descreve um sistema de redes baseado em um experimento anterior chamado Aloha. Então, o Bob, ele conhecia o projeto anterior. Se você pegar o projeto do Aloha e você pegar o projeto do Bob lá na Dix Xerox, você vai falar assim, porra, é cópia. É cópia. Sem problema. A rede Aloha, ele teve ali, tipo assim, Aloha ele começou na Universidade do Havaí no final da década de 1960. Tá? Não é certo, não. Alguns livros dizem que é 68, outros livros dizem que é em 69. Mas eu falo para você, em 1971, que ela alcança, tipo assim, a notoriedade máxima dela. Tá? Não é à toa que estamos aqui, né, em pleno 2024, falando de algo que foi projetado ali no início, final da década de 60 e início da década de 70, né? Por Norman Abramson, tá? E seus colegas, naturalmente, desenvolveram essa rede de rádio que nós já explicamos
no capítulo de subcamada MAC do livro do Turnbull. Tá? O protocolo Aloha ele era muito simples, conforme vimos lá. Uma estação, poderia enviar quadro quando quisesse, então aguardava uma confirmação no sinal que vinha pelo canal de down. Então, veja que o Aloha ele criou up e down. Tá? Mando e escuto o sinal, lembra-se disso. Se a confirmação não fosse recebida, então, naturalmente, a estação presumia que houve algum problema e aí causou um erro. E aí, naturalmente, lembra, ele dorme por um período de tempo e depois transmite novamente, tá? Então, detectar uma colisão, escolhe um tempo, aleatório, a aleatoriedade é um grande problema, é um outro problema da computação que não vamos falar agora. E, naturalmente, retransmite os pacotes. Inclusive, a aleatoriedade é um problema tão grave que o mundo cypherpunk ele sofre com isso, tá? A aleatoriedade é um problema, tá? Bom, deixa pra lá. Isso é outro assunto, outro curso. O curso cypherpunk é outro curso. Em 1995, cara, que o Abramson recebeu o prêmio, né? Koji Kobayashi, eu jurei que era Kobayashi Maru, de computadores, né, de comunicações da I3Z, tá? Pelo desenvolvimento do conceito do sistema Aloha, que levou, então, às redes modernas. Ou seja, quem levou, até 1995, quem levou a fama foi o Bob, cara. Mas o Bob, ele pegou o projeto do Aloha, cara. E aí foi feito devido reconhecimento, né, tardio demais. Tá? Detalhe, a Dix perde esse protocolo, na verdade, não vou dizer que perde o protocolo. A Dix perde o controle desse protocolo para I3Z, né? Porque quando a Dix ela vai desfazer o Palo Alto lá, o que vai acontecer? Foi o seguinte, houve troca de direção da Xerox, entre outras coisas, departamentos, numa reestruturação, além da troca teve uma reestruturação, e o departamento de desenvolvimento nunca vendia nada, e por não vender nada, era um departamento que só consumia. Então, foi tudo jogado fora, tudo que eles criaram. O sistema gráfico e o mouse foram para o Bill Gates. Tá? Bill Gates ficou com isso. O protocolo Ethernet foi para I3Z. Tá? Teclado não lembro quem foi. Não. Teclado não tá na jogada, não. Teve vários outros subprojetos que foram descartados e vendidos assim a $50. Tá? Só para vocês terem uma noção. O negócio foi feio. E aí a Xerox. A Xeroxzinha pequenininha que sempre foi depois disso. Por um erro de administração. Vai ser sempre pequena. Chupa Xerox. Bom, naturalmente ele melhorou, né? Ele fez várias melhorias dentro da Xerox. A arbitragem de acesso a um canal. Lembra do Aloha? Sou uma estação. Peguei um dado de sismógrafo. Eu já transmito. Então, o que iria dizer, o momento em que eu ia transmitir os dados, né, no projeto Aloha, era o momento em que tivesse algum estímulo do mundo, que eu capturasse isso, e aí eu já envio. Entenderam? Aqui não. Não é porque o tremor de terra aconteceu agora que eu vou transmitir agora. Tem uma arbitragem de slot de tempo que vai acontecer. Tá? Isso foi já uma melhoria. Tá? Mecanismo que detectava quando ocorreria uma colisão e ouvir antes de falar. Lembra? As 5 premissas de comunicação descritas no capítulo de subcamada MAC, logo no comecinho, antes dele explicar o projeto Aloha. Lembra? Aqui, ó, ele mexeu, tá ok? Em 1, 2, 3 premissas. Tá? Mexeu em 3 premissas das 5 premissas. E aí ele
conseguiu também melhorar pra caramba a comunicação. O protocolo Ethernet, tá aí o nome dele completo, que é chato pra caramba falar isso. Esse é um protocolo utilizado, tá? Na LAN, tá? CSMA/CD, tá? Bom, também teve desenvolvimento de um algoritmo de back-off de erros, tá? Isso também melhorou bastante. Esse é o desenho original, lógico, tirado de uma Xerox. Puta, tive que zoar a Xerox de novo. Tirado de uma Xerox, mas com a letra do próprio Bob. Esse era um desenho ali, ó, tá? Que o cara fez. Ele desenhou aquilo ali, cara. Tá? Tô vendo um desenho, a cópia de um desenho original. Foi mal, cara, foi mal. Não resisti à piada, não. Por isso que o meu material, ele não é comercializado na Udemy, né? A Udemy jamais ia aceitar tal piada esdrúxula dessa daí. O padrão Ethernet, então, ele originalmente, na verdade, ele foi feito com, acho que 2 ponto tanto megabits por segundo, tá? Mas ao corrigir esses problemas, principalmente com relação à colisão, eles rapidamente estabilizaram em 10 megabits por segundo no mínimo. Na verdade, também, falei na verdade de novo, era algo em torno de 12 megabits por segundo, mas garantido 10. Diferente de hoje, né? Que você contrata 10 e eles te entregam 1, né? Os caras projetaram para 12 e noticiaram como 10. Olha só que interessante. E o mega B menor. O B menor é bit, não é byte, é bit. Né? E aí você tem que levar em consideração tudo que vocês aprenderam em AOC de conversão binária, né? E foi publicado pela primeira vez em fevereiro de 1980. Por isso, o nome, o código, né? O código é 802. 80 do ano e 2 que é do mês de fevereiro, tá? Então o comitê I3Z 802, ano 1980, fevereiro, com uma variação 3. O que é essa variação? É uma melhoria no que foi feito aqui, tá? Adotou um sistema descrito pela DIX original, com algumas melhorias, né? E usou como base para o padrão I3Z. E o padrão I3Z ele foi publicado mesmo em 1985. Mas lembre-se, ele foi registrado em 1980. Tá? Era de domínio público já. Tá? Isso é interessante. Nós temos que entender também que não é uma tecnologia fechada. Se ficasse na mão da DIX Xerox, seria uma tecnologia fechada, tá? Assim como uma Novell, assim, como um ATM, tá? Viu? Não, isso aqui virou um padrão aberto. Por isso que se deu tão bem na LAN. Por quê? Você tem que entender que a premissa de uma LAN é custo baixo. Custo baixo. E, naturalmente, se eu coloco um protocolo proprietário, eu tenho royalties para pagar, entre outras coisas, o que encareceria de uma forma desnecessária. Tá? Entende isso aí. O padrão I3E 802.3 é o padrão oficial. Tá? Oficial. Seu sistema operacional reconhece apenas 802.3. E aí eu vou explicar para vocês o malabarismo que vamos fazer nas camadas do modelo OSI ainda. Calma aí. Então, em 85, é homologado um projeto aberto para comunicação de computadores, que foi descrito em 1980, publicado em 85, chamado 802.3A, tá? Para cabo coaxial base 2. Tá? Que acontece? Eu vou explicar para vocês. O 10 ali é a taxa, tá? O base é de banda base, que nós já vimos em vídeos anteriores. E 2
Era para ser 200 metros, mas vai até 185. Porra, cara, tá cheio de asterisco essa merda, cara. Tá aparecendo, sabe o quê? Língua portuguesa. Ó, palavra paroxítono, não que não sei lá o que não sei lá o que, tem acento, não sei lá o que, exceto. Aí vem. Mais ou menos assim, tá? Porra, base 2 seria 200 metros. 2 ali, base, logo depois do base. Seria 200 metros, mas não é 200 metros. É 185. Aí vai vir 85 repetidores, que é importante ter repetidores. Link de fibra, um adaptadorzinho, eu vou colocar uma imagem desse aparelho, tá? Foi RL, tá? Você entra com a fibra de longa distância e até a empresa, e aí na empresa, para dentro da empresa, você usa o cabo coaxial, tipo um 10 base 2, tá? Ou até mesmo um 10 um base 5 poderia usar, só que é um cabo coaxial bem grosso. Aí, par trançada em 1990, fibra 93, 95, o Ethernet, o Fast Ethernet chegando em 95, 97. Olha como é que o Brasil é atrasado, né, bicho? Puta que pariu. Full Duplex em 97, 98 a Ethernet, 99 além da Ethernet 1000 gigabit, base T de trançado, o T de trançado, tá? De cabo trançado, que nós já vimos anteriormente também nos vídeos anteriores. Nós temos ali também entre 99 e 2000 o quê? A internet. A internet que vai impulsionar pessoas como eu e você a comprar algum dispositivo de rede que vai ter, né, ou uma Ethernet ou um wireless, tá? Lembrando que o wireless não é Ethernet, é um outro padrão. Ethernet 802.3, wireless 802.11, tá? Tem variações. Nós vamos entrar, eu vou colocar um livro à parte só sobre esse assunto. Você tem que entender que o padrão Ethernet, ele impacta muito aonde? Vocês já conhecem as 7 camadas do modelo OSI, não tenho que recitar elas para você. Impacta na camada física toda. A camada física toda, ela é dividida em a questão de mídia, que é o meio de comunicação, a especificação do meio de comunicação, e uma subcamada de como tratar o sinal. Tem uma sublayer, é chamada sublayer de camada física. Essa sublayer de camada física, essa daqui, ó, ela é especialista em como tratar um sinal, seja uma onda, uma existência de uma corrente elétrica, tá? Que foi propagada pelo meio que tem a especificação aqui, tá? E aí nós temos a subcamada MAC, capítulo anterior que acabamos de passar, não é isso? E aí nós temos a LLC. A beleza do negócio é o seguinte, olha que interessante. Eu posso tirar aqui esse Ethernet 802.3 e colocar o 802.11 aqui. A subcamada LLC tem um objetivo. Não importa o padrão que eu tenha nas 3 subcamadas anteriores, a LLC vai converter para 802.3. Viu? Não importa o que eu tenha abaixo, a LLC vai converter para 802.3. É lógico que eu estou usando a palavra converter de uma forma muito chula, para que você entenda de uma forma muito fácil. Não é tão simples assim, tá? Mas pensa assim agora, tá? E isso é da hora, e isso aqui é da hora, tá? Esse é o impacto. Se você olhar, quando você compra uma interface de rede chamada NIC, N-I-C, NC, tá? NIC. Quando você compra uma interface de rede dessas, você está trocando essa área escura aqui, ó. Essa área branca é o que vai estar onde? Vai estar lá no driver e no sistema operacional. Vai depender da arquitetura do sistema operacional, tá? Que também está lá no livro de sistemas operacionais modernos, que eu tenho certeza que você já leu, tá? Você acha que você vai chegar aqui, isso aqui
Turma da Mônica, que você pega um gibi e não tem nada a ver com o anterior, não, porra. Né? Cara, esse cabo amarelo, ele não é um 10 base T. Eu coloquei esse cabo aqui para você ter uma ideia da bitola, cara. Olha a bitola desse cabo coaxial, né? Que é o 10 base 5. Esse cara aqui, ó, 500 metros. 10 megabits. Base, banda base, já estudamos. 5, 500 metros. Tá ok? É facinho ver esse número. Isso aqui, cara, os caras erram nesses concursos, nessas provas, aquilo ali, porque ele tenta decorar, cara. Entende? Tá? Entende? Então, só para você ter uma noção, olha a diferença da bitola desse cabinho, que é o base T, para esse aqui. Caracas, mano. Agora, vamos dar uma olhada na estrutura, olha só. Olha essa malha metálica. Olha a qualidade da malha metálica. Um alumínio. Outra malha metálica, alumínio. Um core de alumínio, de plástico duro. Cara, isso aqui parece um nylon. E um core aqui com 1 ou mais, 1 milímetro ou mais, tá? Então esse cara aqui, no mínimo, o cabo mais porcaria é 1 milímetro de cobre. Cobre mesmo. Galera, esse fio que você compra para passar fiação elétrica, ele é bem maleável, né? Aquilo não é só cobre. Aquilo é cobre, alumínio. Ixi, esqueci os outros metais da liga. Mas basicamente, o alumínio vai dar maleabilidade. Maleabilidade, tá? Você poder, né, dobrar, passar ele. Cobre é duro, meu filho. Não é à toa que os caras faziam o quê? Os caras faziam o quê? Escudo de cobre. Capacete de cobre para aguentar o quê? Pancada. Não é assim? Porra, parece que os caras lá na Grécia Antiga, parece que os caras tinham mais conhecimento que hoje nós, né? Porque na escola eles não ensinam isso para você. Existe um negócio chamado resistência dos materiais, tá? É inclusive uma disciplina que se dá muito na área das engenharias. Se chama resistência dos materiais. Porra, cara, isso tinha que ser dado na escola, cara. Qualquer um na Grécia Antiga sabia a resistência dos materiais melhor do que qualquer um hoje daqui, tá? Tá entendendo? Então o cobre, ele é duro, cara. Isso aqui não faz uma curva fácil. Já pensou agora, então, montar uma infraestrutura de uma loja com esse cabo? Nossa! Por isso que eles criaram, né? Ah, detalhe, esse aqui foi o primeiro cabo criado, tá? Esse 10 base 5 aqui, tá? Foi criado na Dix Xerox, tá? E eles precisaram de criar um cabo mais simples. Repare, um trançado de cobre mesmo, em vez dessa malha metálica com aço às vezes. Um core mais fininho, mais simples. E aqui dentro não é um cobre sólido. Ele, na verdade, são vários fiozinhos de cobre, tá? Então eles criaram esse outro padrão, que é o 10 base 2, que vai até 185 metros. O 2 é de 200, mas vai 185. Mas esse é um cabo muito mais maleável para fazer o quê? LAN, infraestrutura local. Então as primeiras redes eram assim. Um departamento, ele era cabeado no 10 base 2, e entre um departamento e outro, ou um prédio e outro prédio, usava-se o 10 base 5, tá? Ambos banda base, tá? Tranquilo? Mas temos que alertar você, né? Que a partir do momento que você começa Peraí, vou tossir. Peraí. Ó, a melhor coisa que eu fiz foi arrumar essa mesa de som. Lembra você que quanto mais aumentar o número de máquinas, aumenta também, naturalmente, o número de colisões e cai a qualidade da rede, tá? Tem que lembrar isso também. É um outro problema que as bridges vão resolver.
Mas as bridges não vão resolver agora, não. Eu tô aqui ainda na década de 80. Calma aí. Ó, esse equipamento... Espera aí. Cara, esse é um problema grave dessa tosse. E aí os caras começaram a trabalhar com fibra. Não é aquela fibra bonitinha que a gente tem hoje, top pra caramba. As fibras, elas eram um pouco mais estranhas. Olha esse desenho aí. Aquelas duas fibras ali, ó. Ok? E aí eles passaram a colocar a fibra no lugar do base 5 entre os departamentos e entre os prédios. Qual é o problema disso? Que a fibra você consegue ir mais longe. E você consegue ligar mais coisas. E você consegue aumentar o número de computadores em rede. Você começa a aumentar o número de colisões. A rede toda cai o desempenho. Ai, caramba. É aí que vai entrar a bridge logo depois, tá? A bridge vai entrar para separar o que é broadcast desse prédio fica para cá. O que é broadcast daquele outro prédio fica para lá. Entenderam? A bridge serviu para isso, tá? A bridge não é um switch. Switch é uma coisa, bridge é outra coisa, tá? Bridge, outra coisa. Bom, e aí nós temos o sem base T, o cabinho ali. Aqui tem o CAT5, tá ok? CAT5. Já coloquei ali com o RJ45, beleza? Bom, e aí, naturalmente, nós temos inúmeros tipos de cabos. Mostrei em vídeos anteriores do CAT5, CAT6, né? E aí pra frente, beleza? A interconexão também poderia, nesse momento, a interconexão poderia ser feita de um cabo coaxial que vinha de uma longa distância. Olha o cabo coaxial. Cara, olha as marcas de solda, cara. Olha só. Olha as marcas. E sair então para o base T, tá? É 100 porque é 100 megabits, né? 100 megabits. 1000 é 1000 casa de gigabit. E aí, naturalmente, também evoluiu a questão de fibras. O cabo coaxial evoluiu até um ponto e parou. Depois, o cabo base T evoluiu até aceitar gigabit Ethernet, tá? E depois começou a evoluir também as fibras. E hoje em dia você compra essas fibras, né? Você compra fibra, você compra um GBIC. Há muitas fibras já vêm montadas, algumas fibras de vidro, outras fibras são de polímero, tem monomodo, multimodo, tem várias configurações, vamos dizer assim, tá? E aí as fibras também evoluíram de gigabit para cima, tá? As fibras já evoluem de gigabit para cima. Olha só, eu criei uma linha do tempo. E vocês sabem que eu sou um cara muito bom de desenho. A minha professora de primário, a prézinho, falava assim: você vai ser um Michelangelo no futuro. Você vai saber desenhar carrinho e casinhas como ninguém. E olha só, não consegui desenhar uma casinha e um carrinho, mas consigo desenhar linha do tempo do Paintbrush. Tá? Cara, não tá no livro. Tigres asiáticos. Vamos ver se eu lembro. Há tanto tempo que eu no Coreia do Sul, Singapura, nunca lembro se Singapura é com S ou com C. Taiwan e Hong Kong. Hong Kong, desculpa, Hong Kong. Eu lembrei do Donkey Kong e o Mario, né? Hong Kong, tá ok? Então nós temos esses quatro aí. Cara, eles estão nessa época de 1960 a 1999 numa vertente de industrialização fortíssima. Fortíssima. Ninguém crescia mais que esses caras. O PIB, industrialização e tudo. Tá? E olha o que nós temos hoje. Aonde está Taiwan? E onde está o Brasil? O Brasil era maior que Taiwan e que esses países aí, tudinho aí. China não, tá? O Brasil era maior que a Coreia do Sul, pô, 1950 era, pô. Tá? Pô, falar que a gente... Cara, nós tinha tudo, cara. Nós tínhamos tudo, cara. Mas vamos lá. Os tigres asiáticos então começaram a
uma industrialização muito forte, na década de 60, logo no início. Ó, o Aloha, ele vai sair em 1971, no auge ali. 72, a Xerox, liberando o padrão dela, a Ethernet, baseado no Aloha. Nós temos o OSI, implementado em 1978. E nós temos o Ethernet o Ethernet homologado em 1980 e publicado em 1985, tá? Mas aqui ele já estava válido já, em 1980 ele já estava válido. E a IBM e o DOS ali fechando, na verdade, o Bill Gates em 1980 ele começou a namorar a IBM e só conseguiu fechar o contrato em 81, tá? Por que eu estou falando isso? Cara, junta os tigres asiáticos doidos e desesperados para produzir. Vem a ISO, padronizando esse negócio de comunicação. Vem a Ethernet em 1900 e saindo como um projeto público, livre de royalties. Os tigres asiáticos doidinho para o quê? Para produzir. A IBM, em 1981, na verdade, 1980 a 1981, não querendo fazer o desktop, ela não queria, ela não acreditava. E a IBM coloca o desktop como arquitetura aberta, porque ela não acreditava que isso ia dar certo. Diferente do macOS, que é uma arquitetura fechada, né? Isso para o fabricante. E os tigres asiáticos doidos para desenvolver alguma coisa, 1980, um padrão de comunicação que funciona entre máquinas comuns, o computador saindo com DOS. Cara, só tá faltando uma coisa: a internet, cara, para impulsionar isso tudo. Cara, isso aí, cara, fez com que hoje, tudo isso acontecendo, fez com que hoje nós tivéssemos essas máquinas de baixo custo aqui. Uma tá no meu pé aqui. Tomava chuva até outro dia. Minha máquina tomava chuva, rapaz. Tava nem aí. Não é caro uma máquina hoje. Uma placa de rede é barato. Tudo é que é barato numa máquina. Você pode falar, eu não consigo comprar. Calma. Você não consegue comprar, então aí, se fosse fechada, que você não compraria mesmo. Tipo um macOS. Quanto custa um MacBook? Tá entendendo? Os 13 mil, 20 mil. Isso dá pra você ter uma noção de uma arquitetura aberta e uma arquitetura fechada. Próxima aula eu vou falar sobre o sistema Ethernet. E vamos adentrar mais. Saímos desse contexto histórico. Espero que, naturalmente, outros eventos aconteceram, que você esteja bem ciente daqueles eventos ali. Beleza? Até mais. Tchau.